do Senhor, Pai. Derrama da tua graça nesse momento, Pai, da revelação dos teus filhos, ó Pai, clareza nas palavras, ó Pai. E apesar de mim, ó Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus abençoar a igreja nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, libera de conhecimento e revelação da palavra, que venha cair por terra todo engano, toda palavra contrária, Pai, toda confusão. Em nome de Jesus, traz clareza, Pai, e revelação de fidelidade para o teu povo, Pai, de lealdade. Em nome de Jesus, que eles venham entender, Pai, esse princípio, e não somente entender, mas que eles venham colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre lealdade. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: lealdade. E lealdade tem alguns sinônimos. E se você der um Google aí no seu celular, na palavra lealdade, um dos sinônimos que vai aparecer é fidelidade, dedicação, sinceridade. Amém? Então, para mim iniciar aqui o que eu quero falar para os irmãos, eu quero deixar claro para você o que significa lealdade, para você entender o que eu quero falar. Amém? Lealdade, o significado de lealdade é o seguinte: é um valor humano relacionado à capacidade de uma pessoa de ser plenamente confiável, manter a sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos. Alguns sinônimos, algumas palavras que têm o mesmo significado são, como eu já falei, fidelidade, dedicação e sinceridade. Então eu vou estar falando sobre lealdade com você aqui. Vou te mostrar o poder que é derramado sobre a vida da pessoa que é leal, que tem fidelidade, como que você pode fazer isso perante a palavra de Deus, amém? E o que Deus vai fazer na sua vida através dessa fidelidade, dessa lealdade. Então, em alguns momentos eu posso usar a palavra lealdade, eu posso usar a palavra fidelidade, mas eu estou querendo dizer a mesma coisa, porque elas são sinônimos, estão dentro do mesmo contexto. Glória a Deus? Então, eu queria deixar claro para vocês uma coisa. Em algumas situações na Bíblia você vai ver Deus ele procurando algumas qualidades, algumas características em homens e mulheres de Deus. E uma coisa que Deus estima e que é um ato contínuo, uma prática contínua na divindade é a questão da lealdade, da fidelidade. Isso é algo que a gente vê nas Escrituras e a gente tem essa certeza por conta da própria palavra. Então, projeta para mim, por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 19, verso 9. Perdão, 16, verso 9. Capítulo 16, verso 9. Quando Deus ele começa a sondar os homens, as mulheres, procurando algo que Deus procura em mim e você para fazer a vontade dele, é fidelidade. Quem aqui quer fazer a vontade do Senhor? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que eu vou falar para você aqui é muito importante, não só você ouvir e entender, mas que você pratique. Amém? Colocar em prática a fidelidade. Eu vou mostrar aqui para vocês dentro da palavra de Deus que para ser fiel a Deus, existem algumas dificuldades que precisam ser vencidas por nós. Amém? E quando a gente está no início da nossa carreira com Deus, quando a gente acaba de se converter, a gente está naquele primeiro amor, a fidelidade é algo muito simples de ser praticado. É algo que acontece meio que naturalmente. Mas quando a gente vai caminhando, a gente vai tendo experiências, a gente vai ficando mais, vamos dizer assim, experiente no que diz as coisas de Deus, você tem uma bagagem, a gente inconscientemente começa a pender para o autoconhecimento humano, a sua experiência, a sua sabedoria, e sem perceber, inconscientemente a gente começa a tender, confiar menos, ser menos fiel,
ter menos lealdade é algo que acontece inconscientemente. Eu vou colocar aqui algumas situações para vocês, como vocês vão entender isso mais claramente. Então, 2 Crônicas 16:9 diz o seguinte, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. O que chama de uma gentileza, coloca para a minha versão revista atualizada, por favor, para ficar mais claro para mim. Glória a Deus. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, essa parte aqui, depois eu vou explicar para vocês. Essa última parte aí está falando a respeito de um rei chamado Asa. E depois eu vou falar sobre ele com mais clareza. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente isso. O Senhor, os olhos dele estão passando por toda a terra. E ele mostra-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pessoas que têm um coração totalmente voltado para Deus são pessoas que têm lealdade ao Senhor, pessoas que têm fidelidade com o Senhor, com as coisas de Deus. Mas eu defini para você aí o que é lealdade, o que é fidelidade. Mas na prática, quem é casado aí, dá glória a Deus aí? Tanto esposos como esposa, nós somos fiéis, nós temos fidelidade às pessoas com que o Senhor colocou no nosso caminho, nossa esposa, no meu caso, né? E nós somos fiéis na presença e na ausência dela também. Amém? Então, quando você está com sua esposa, com seu esposo, você tem uma postura de fidelidade, né? Você tem uma aliança com aquela pessoa. E na ausência dela é a mesma coisa. E quando eu falo de fidelidade e lealdade a Deus, eu estou falando disso também. O nosso comportamento como cristão, aqui dentro da igreja, na presença dos nossos irmãos, é de um cristão. E na ausência deles também. Quando eu falo de fidelidade, eu estou falando justamente disso. Amém? Estou falando dessa postura, dessa atitude. Então, essa passagem aqui, ela mostra a história de um rei, né, que buscou a atitude dele. Deus ele colocou ele à prova de uma situação e ele foi reprovado por conta da atitude que ele tomou. Um cristão, um rei que agradou a Deus, um rei que derrubou altares, um rei que colocou o povo de Israel para adorar a Deus novamente, porque Israel passou por várias situações e várias lideranças levantaram altares para outros deuses. Esse rei, ele fez a vontade de Deus. Só que acontece o seguinte, teve um momento que ele tomou uma decisão errada. E essa decisão, ela fala justamente de inconscientemente deixar de ser fiel a Deus. Inconscientemente tomar uma atitude adversa, confiando em outras situações. Mais à frente eu vou falar disso. Só que acontece o seguinte: no sistema divino de valores, o que é estimado por Deus é a fidelidade, é a lealdade. O Senhor, ele olha para nós esperando isso de nós. Então, essa fidelidade ela tem tanto valor, irmãos. Deus tem tanto apreço por isso, que Ele recompensa de forma poderosa aqueles que agem dessa forma. Amém? Então, a mão direita de Deus, ela demonstra poder. Quando o nosso Senhor Jesus ele foi para o céu, a palavra de Deus diz que Ele está onde? À direita de Deus Pai, poderoso, lugar de honra. Lugar de honra. Ele está à direita de Deus Pai. E aí, eu queria deixar claro para vocês uma coisa. Essa questão da fidelidade, da lealdade, ela é tão profunda e tão estimada por Deus que aquele que a possui, o Senhor, ele vai revelar o poder da sua mão direita. O que é que tem na mão direita de Deus?
O que é que acontece através da mão direita de Deus? Projeta para mim, por gentileza, ali. Êxodo capítulo 15, verso 6. Êxodo 15, 6. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus ela diz. A tua destra. O que significa destra? Mão direita. Ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. A mão direita do Senhor representa poder. Se você tiver lealdade para com o Senhor, fidelidade, Ele vai revelar o poder da sua mão direita, ou seja, vitória em tudo que você colocar diante dele. Você consegue perceber que negócio poderoso, que coisa sobrenatural, para aquele que consegue exercer a fidelidade. Eu não estou falando aqui de uma missão simples, amém, irmãos? Porque nós somos tentados de todas as formas a tomar outros caminhos, a tomar outras decisões, a agir de forma diferente. Mas aquele que conseguir ser fiel, ser leal, o Senhor vai revelar o poder da tua mão direita. E sempre que aquele que é fiel clamar, a mão direita do Senhor estará estendida para fazer justiça a Ele. Quem está me entendendo a glória a Deus aí? Eu vou ler mais uma. Salmo 118, verso 15, por gentileza. Salmo 118, verso 15. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso que eu ainda estou falando para vocês. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A mão direita poderosa do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor foi quem abriu um mar vermelho para o povo de Deus passar. A mão direita do Senhor ela está estendida e preparada para agir em favor daqueles que são fiéis, daqueles que realmente buscam lealdade. Irmão, pensa nos milagres que nós já vimos, que nós ainda vamos ver em nome de Jesus, glória a Deus. Tudo isso está muito ligado à fidelidade. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa fidelidade com Deus, ela fala muito da nossa fidelidade com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. E fidelidade, estou falando, ela vem de baixo para cima, de cima para baixo. Nós temos fidelidade com a nossa família, com nossos filhos, com nossos irmãos. Nós temos fidelidade com nossos irmãos na nossa célula, na nossa igreja, com nossos pastores, com os nossos líderes. Nós devemos ser fiéis. E quando eu falo de fidelidade, irmão, estou falando de algo simples. Se nós estamos na presença e falando uma coisa a respeito das pessoas que estão andando com a gente, sejam pastores, sejam irmãos, sejam pai, mãe, esposa, quem quer que seja que faz parte da tua vida, se na tua frente você age de uma forma e fala uma coisa e não tem sinceridade para falar a verdade, e quando ela não está presente você fala outra, você não está sendo fiel, não está tendo lealdade. Por mais que seja algo desagradável ou não legal para ser dito, procura a melhor forma para falar, mas fale, porque isso é lealdade. Se uma pessoa que você ama, que faz parte do seu convívio, tem uma característica que está atrapalhando ela, tem alguma atitude que está atrapalhando ela, e você faz parte do convívio, você faz parte da vida dela, você não tem sinceridade, lealdade, fidelidade para dizer a ela, você não está sendo fiel. E muitas vezes nós fazemos isso pensando no nosso coração que estamos fazendo bem. Não vou entrar em confronto, não vou magoar a pessoa. Mas eu queria dizer para você que esse ato é infidelidade. Leais são as feridas daquele que ama. Se você ama a pessoa, você precisa falar a verdade para ela. Eu sei que tem coisas que não é legal falar, não é simples falar, mas precisa ser dito. Precisa ser dito, porque se você não ajudar a pessoa que está do teu lado, que faz parte da sua vida, que você ama, e você não consegue ser leal a ela, fiel a ela, dificilmente seremos fiéis a Deus. Porque Deus nós sentimos, nós invocamos a presença dele, sentimos, sabemos que Deus está presente aqui, glória a Deus, sabemos que o Senhor está aqui, mas nós não conseguimos ver. Agora, se a gente não consegue ser fiel às pessoas que estão no nosso dia a dia, que estão diante de nós, que nós podemos tocar, que nós podemos amar, que nós podemos falar, como seremos a Deus?
A própria palavra nos diz isso. Então, eu trago essa palavra nessa manhã com muito temor e responsabilidade, sabendo que Deus ele quer nos direcionar a sermos fiéis. Glória a Deus. Deus ele quer nos direcionar a termos lealdade. E eu peço em nome de Jesus que através dessa palavra aqui, não só eu, mas como todos os irmãos aqui, procurem praticar a lealdade. Porque você vai experimentar de algo sobrenatural de Deus que você ainda não experimentou. E muitas vezes nós não experimentamos e falamos, não vejo mais milagre, não vejo isso, não vejo aquilo. Falta lealdade. Eu não estou apontando um dedo de acusação, não, pelo amor de Deus, não vejo dessa forma. Eu vejo diante de Deus através da palavra para trazer correção para a igreja, para os irmãos, para nós, se nós estamos andando por outro caminho, se em algum momento a gente caminhou fora da lealdade, da fidelidade, Deus está chamando eu e você novamente para andar no caminho da lealdade, da fidelidade, do amor, da verdade, que é isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Glória a Deus. Então, irmãos, presta atenção. O Senhor está com a mão preparada para agir na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que são leais. Isso muitas vezes não acontece na minha vida, é porque em algum momento eu posso até alcançar a vitória com as minhas estratégias, com a minha sabedoria, eu posso até alcançar algo, mas o que eu fiz, o que eu alcancei, foi aprovado? Porque precisa ser aprovado por Deus, porque eu devo lealdade a Ele. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou continuar falando do poder da mão de Deus. O Gui projetou aí o Salmo 118, verso 15. Projeta para mim agora o 16. Salmo 118, 16. Por favor, Gui. A destra do Senhor se eleva, a mão direita do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Volta o 15, por favor. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Está vendo que a palavra está sendo repetitiva? Ela está falando, a mão direita do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor está estendida para fazer o sobrenatural. A mão direita do Senhor, ela está em favor daqueles que são leais, fiéis. Glória a Deus. O Senhor está só esperando a nossa atitude para fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 7, por gentileza, Apocalipse 5, 7. E veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O livro estava na onde, irmão? Na mão direita. A mão direita do Senhor representa o poder, a autoridade. Então, Deus ele vai revelar esse poder, essa autoridade, essa unção àqueles que praticam a lealdade, a fidelidade. Você quer ver o poder de Deus se manifestar na sua vida? Seja fiel, seja leal. E a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas. Ah, Deus é fiel, glória a Deus, Deus é fiel. Mas eu quero te ensinar nessa manhã que nós podemos praticar coisas, nós podemos praticar na nossa vida, ter atitudes que vão fazer com que a gente seja parecido com o nosso Senhor, que a gente seja parecido com Jesus, que a gente tenha atitudes muito similares, muito parecidas com a que o Senhor tem. Aleluia. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, por favor, projeta para mim. Ezequiel 22, 30. E eu vou falar para você, de tempos em tempos, o Senhor começa a soldar no meio do povo aqueles que agem dessa forma, que agem com lealdade. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Nessa condição aqui, Deus estava procurando um homem fiel, um homem leal, que se colocasse na brecha por aquele povo, por aquela situação, assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. O Senhor volta e meia, Ele procura alguém que se coloque na brecha para operar a vontade dEle,
porque a mão direita dele está estendida, só esperando que se levante um Natanael, se levante um Samuel, se levante um Gutenberg, se levante um Adenilson, que se levante um Jefferson, que se levante, que se levante, que se levante. E quando você se levantar e entrar na brecha, começar a fazer o que Ele quer que você faça, você vai experimentar de algo poderoso e sobrenatural. Eu não estou falando isso só no contexto de igreja, eu estou falando no contexto da sua casa, porque muitas vezes nós queremos inconscientemente transferir responsabilidades que são nossas. Se as coisas não estão legais na minha casa, irmão, independente de ser pastor ou não, eu, como líder da minha casa, tenho que se levantar, se colocar na brecha, de fechar as brechas que foram abertas, de ignorar e quebrar, através do poder da unção que Deus deu para nós, palavras que foram lançadas, armadilhas que o diabo colocou. Sou eu que vou se levantar na minha casa para fazer isso. Muitas vezes nós estamos esperando a intervenção de Deus lá na minha célula. Deus tem que fazer um sobrenatural na minha célula. Deixa eu falar uma coisa: seja fiel a você, se levanta lá, você vai ver o que vai acontecer naquela célula. Seja fiel a você. Deus está procurando muito. Você está achando que é muito? Agora imagine, irmãos, se levantou Moisés e ele fez aquele alvoroço naquela época, libertou o povo, se colocou na brecha, fez a vontade de Deus. Imagina se no nosso meio aqui nós começarmos a praticar a lealdade, a fidelidade num todo. O que Deus não vai fazer aqui no nosso meio? O céu vai descer aqui. Então, isso que eu estou falando para vocês é uma prática que vai mudar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, a fidelidade em todos os aspectos. Só que o que acontece? Irmãos, no início da minha conversão, eu fazia algumas coisas que eu entendo hoje que algumas eram um exagero e falta de sabedoria, que hoje de repente eu não faria. Eu não vou entrar em detalhes, é melhor. Mas hoje eu tenho um pouco mais de bagagem. Só que tem coisas que a gente faz para Deus. Deus, Ele sabe o nosso coração. Às vezes pode ser estranho, pode causar estranheza no meio dos irmãos, porque você não entende. Você vai falar: nossa, para que isso? Isso é religiosidade, isso é um exagero. E aí às vezes a gente escuta isso e a gente começa a fazer o quê? Pisar no freio. E sem perceber, a gente começa a se afastar da fidelidade de forma simples e sorrateira. Você não percebe. Você começa a pisar no freio. E eu não estou falando para os irmãos aqui fazendo loucuras, nada extravagante, não é isso que eu quero falar. Eu estou falando da sua intimidade, você e Deus. Que se Deus falar para você andar descalço, anda, mas alguém vai falar que você é louco. Se Deus falar para você rapar a cabeça, rapa, mas alguém vai criticar. O que interessa é a sua fidelidade, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Quem está me entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Então, é melhor que você, em alguns momentos da sua vida com Deus, seja extravagante, mas que você tenha olhos só para Ele, mas que você esteja fazendo por Ele, mas que tudo quer que você faça, que você pense, seja para Ele, para agradar Ele. Glória a Deus. Então Deus, Ele procura, Deus, Ele dá a sua procura. E se eu disser para você que os olhos do Senhor estão voltados para a terra nesse momento, procurando pessoas fiéis para fazer a vontade dele. Porque, irmãos, quando Deus ele encontra um Noé lá no Velho Testamento, aí ele sabe que agora ele pode mandar um dilúvio, porque tem alguém fiel que vai seguir tudo o que ele manda e pede. Tudo aquilo que Deus determina para Noé, ele faz. Então Deus agora tem a tranquilidade para botar o plano dele em prática, porque tem alguém que se colocou na brecha. Tem alguém que está disposto a ouvir e obedecer. Os irmãos acham que não causou estranheza no meio do povo uma arca sendo construída no deserto? Imagina, o cara começar a construir uma arca no meio do deserto, e quando você passa, pergunta aí, o pastor Noé, o que é isso aí? Deus mandou construir uma arca para ele, porque vai vir um grande dilúvio, e
e eu vou salvar tudo aquilo que Ele pediu para salvar. Nossa, que crente louco, hein? Cara, você está entendendo o que é fidelidade? Você vai fazer algumas coisas que Deus vai mandar você fazer, porque o plano é dele, ele vai executar da forma que ele acha que é melhor. Vai causar estranheza. As pessoas não vão entender. É disso que eu estou falando. Você tem intimidade com Deus para que a mão direita dele venha operar no meio do povo conforme a vontade dele. Posso ouvir glória a Deus aí? Quando Deus encontra José, agora ele pode dar um sonho para Potifar, porque agora ele tem um servo fiel que se coloca na brecha e que tem revelação de sonhos. Quando Deus ele encontra Elias, agora ele pode revirar Israel naquele tempo, porque o Elias fazia coisas sobrenaturais, ele abalava as estruturas dos reis, porque Deus usava Elias para ir lá diante do rei e falar: olha, assim diz o Senhor. Irmão, vamos ser bem sinceros, precisa de coragem e ousadia para ser fiel ao Senhor. Chegar diante do presidente: senhor presidente, com todo respeito, assim diz o Senhor dos Exércitos, vai se cumprir assim e assim no Brasil, porque o Senhor está acima de todas as autoridades. Ele diz para o Senhor: se ajeite, porque vai ser assim que vai ser cumprido. Ele está colocando a vida dele em risco, mas ele foi fiel ao que Deus mandou ele fazer. Ele mandou, ele dá uma mensagem e ele a entregou. Não interessa quem é, eram os poderosos da época. O poder estava nas mãos dele, mas ele sabia que poderoso é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E quando Deus ele encontra Jesus e vê Jesus, ele sabe que agora ele já pode salvar o mundo. Então Deus procura, o Senhor ele procura fiéis, pessoas leais, para executar a vontade dele aqui na terra. O Senhor está à procura de homens e mulheres fiéis, para colocar em prática o plano dele, aqui para Arujá, lá para Itaim, para Guarulhos, para Mogi, aonde tiver pessoas fiéis, a mão direita do Senhor opera, com proezas, milagres e maravilhas, seja onde for. Aleluia. O Senhor ele deseja ter muitos filhos à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, e nós precisamos nos esforçar para ser cada vez mais parecido com eles. Você vai ver, eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente, dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dentro da Trindade, a fidelidade entre eles. Esse é o nosso espelho. É dessa forma que a gente tem que procurar viver. Você vai ver, primeiramente, Deus Pai ele falando para Jesus. Jesus está aqui na terra, colocando em prática a vontade do Pai, com vários levantes, com muita rejeição, com muita dificuldade. E aí um dia Jesus vai e se batiza para colocar em prática a vontade do Pai. E aí Deus Pai olha lá de cima e o que Deus fala: esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Eu sinto prazer nele, porque ele é leal, ele é fiel. Já pensou, irmãos? Nós escutamos isso da parte de Deus. Deus falar: eu sinto alegria na sua vida, meu Senhor. Deus sentia alegria, fidelidade na sua vida. É esse caminho que a gente precisa trilhar, o caminho da fidelidade. Então na palavra a gente vê lá em Mateus, depois não precisa projetar não, mas se os irmãos quiserem anotar para compartilhar na célula, é Mateus 3:17 e Mateus 17:5, fala a respeito disso, de Deus ele elogiando nosso Senhor Jesus por conta da fidelidade, da lealdade dele. E os irmãos sabem da história de Jesus. Não foi fácil ser fiel, não é fácil ter lealdade, não é uma missão simples que eu estou colocando diante dos irmãos. Por isso que muitas vezes, consciente ou até mesmo conscientemente, a gente acaba pendendo para outras atitudes, outros caminhos. Glória a Deus. Outra situação onde você vai ver a fidelidade
do Pai para o Filho, dentro da Trindade. Lá em Atos 4:12. Projeta para mim rapidamente essa aí. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Jesus, ele veio aqui para expressar a vontade do Pai. Passou várias situações, várias dificuldades, mas depois o Pai exalta ele. Não há outro nome. Ninguém pode ser salvo a não ser pelo Filho. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Lhe foi dado essa autoridade por quê, irmão? Por causa da lealdade de Jesus para com o Pai. E o Pai retribui essa fidelidade colocando ele no lugar de honra. Quando se diz que Jesus está à direita de Deus Pai, é lugar de honra. Ele foi honrado pela fidelidade, pela lealdade. Jesus passou por muitas pressões que nós também passamos aqui nessa terra, mas em todas elas ele foi fiel, ele foi leal. E por conta disso, o Pai o exaltou e colocou o nome de Jesus sobre o nome mais poderoso aqui. E nós libertamos através do nome de Jesus, por conta da fidelidade. Você consegue perceber a importância dessa lealdade que eu estou falando para os irmãos? O nosso exemplo maior é Jesus. E existe essa fidelidade, essa lealdade dentro da Trindade, do Pai para o Filho, do Filho para o Espírito Santo. Da mesma forma, a gente vê Jesus, ele demonstrando isso nas atitudes, nas palavras. Jesus não só falava, mas ele fazia. Projeta, por favor, aqui. João 8:29. Evangelho de João, capítulo 8, verso 29. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, ele deixava claro para os discípulos e para todos: eu faço a vontade do meu Pai. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Jesus já teve sinagoga que ele foi expulso. Ele foi pregar em uma outra cidade, e chegou na sinagoga e ele começou a falar: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi o Pai que mandou ele falar. Para nós hoje é fácil entender, mas imagina na época, chegar um pastor aqui, vai pregar um pastor aqui e falar: eu sou o Filho de Deus, irmãos. Estava a data marcada para mim voltar, voltei hoje. Eu sou o Filho de Deus que vos fala. Os irmãos vão fazer o quê? Não tem pedra, está com a cadeira. É um herege. Heresia. E Jesus, ele foi expulso da sinagoga, mas ele continuou leal. Naquela ele não podia pregar mais, mas ele continuou pregando o Evangelho, continuou pregando as boas novas do reino de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas onde ele passava, causava alvoroço, porque o povo não entendia, não estava preparado. Porque a mão de Deus estava estendida para ele, a mão direita estava estendida para Jesus. E quando Jesus orava, milagre. Quando Jesus clamava, acontecia. Quando Jesus falava, acalmava o mar, o vento cessava. Coxo andava, cego enxergava, a mão direita estendida por causa da lealdade, da fidelidade de Jesus. E aí a gente não entende por que aconteceu com Jesus, não pode acontecer comigo. Precisamos ser leais. Precisamos ser cada vez mais e mais fiéis. E você vai ver se cumprir na sua vida, na minha vida, o que Jesus prometeu. Nós faremos obras iguais e maiores do que ele fez aqui na terra. E um dos caminhos é a fidelidade. Glória a Deus. Então, você vê a fidelidade do Pai para o Filho, do Filho para o Pai. Lá em João, Evangelho de João ainda, diz assim, Evangelho de João 16:14. O Gui, projeta, por favor. João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou a de anunciar. Glória a Deus. Jesus, ele sabia que a honra
a fidelidade, a lealdade que ele estava praticando teria retorno. Na verdade, já estava acontecendo. Toda vez que onde Jesus andava, era um alvoroço, era multidões, porque a mão de Deus estava estendida. Quem está me entendendo até aqui, dá uma glória a Deus. Agora, eu quero ensinar para vocês uma coisa. Beleza, pastor, tudo bem, glória a Deus, entendi, mas como é que eu posso alcançar essa fidelidade? Eu vou falar para você aqui rapidamente. Projeta para mim, por gentileza, primeiramente, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. 1 Timóteo 6, 11. Nós precisamos buscar ser como Deus, buscar ser parecido com o Senhor cada vez mais e mais. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Veja a direção dessa palavra aí, o que a palavra através do apóstolo Paulo está direcionando. Dentre elas aqui, eu queria destacar a piedade. A piedade, o significado da palavra piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. Amém? Misericórdia. E compaixão, íntima compaixão, é um dos atributos de Jesus, é uma das qualidades de Jesus, é o que Jesus ele praticava. A gente precisa pedir isso para Deus. Se você quer ter lealdade, fidelidade e seguir os caminhos que Deus quer que você siga, você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, pedir para Deus piedade, pedir para Deus essa compaixão, essa íntima compaixão pelo sofrimento dos outros. Porque o que acontece? Pastor, eu tenho compaixão. Só que presta atenção no nosso dia a dia. Nós vemos várias pessoas pedindo dinheiro no farol. A gente vê várias pessoas batendo nas portas pedindo mantimento. Só que a gente sabe que no meio desse povo tem muita gente que age de forma errada. Que de repente ele pega alimento e ele vai trocar por bebida. Vocês veem o que está acontecendo aí nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Tem gente aproveitando a bondade do povo e as doações para furtar, para pegar o dinheiro que seria destinado para outra coisa. E aí, esse tipo de atitude faz com que nós fiquemos desconfiados. Eu vou doar, será que vai chegar no lugar certo? Eu vou dar um dinheiro para esse cara aqui no farol, será que ele não vai usar droga? Será que ele não vai beber? E aí a nossa piedade, a nossa misericórdia, essa compaixão pelo outro, ela vai se esfriando. Por conta de coisas que a gente vê, por conta da maldade humana. Mas eu queria falar uma coisa para você. Não interessa o que fulano, ciclano vai fazer. Faça você. Faça você de coração limpo e puro. Se a pessoa usar de outra forma, não é problema seu. Busque ser como Deus. Buscar ser como Deus é fazer sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar, eu vou dar aqui, mas você tem que. Não, entrega. O que ele vai fazer não interessa. Porque você vê Jesus curando várias pessoas e ele não fala, agora que eu te curei, você vai para a igreja, viu, irmão? Não, ele curou 10 depois, só um voltou. Jesus não foi tirar satisfação. E se nós estamos buscando ser igual a Deus, ter a lealdade, a fidelidade da qual eu estou falando aqui, não interessa a atitude das pessoas. O que interessa é a sua. O que interessa é a sua atitude, a minha atitude. A atitude das pessoas não importa. Quem é fiel é você. Quem é leal é você. Glória a Deus. Então, a gente, para te ajudar nesse processo de buscar ser como Deus, de buscar essa fidelidade, de buscar essa lealdade, a primeira coisa que você precisa fazer, pede para Deus piedade, pede para Deus misericórdia, pede para Deus realmente que você venha se colocar no lugar dos outros. E se a gente não tomar cuidado, isso aí esfria no nosso coração por conta da maldade humana. Não deixe que o amor, a piedade e a misericórdia venham se esfriar no seu coração.
por conta de nenhuma atitude que você viu, que você percebeu. Não interessa. O que interessa é o seu coração, é a sua fidelidade. Posso ouvir glória a Deus aí? Aleluia. Então, o espírito fiel é uma qualidade da piedade buscada e concedida. Se você buscar isso, Deus ele vai te conceder. Amém? Olha, eu não estou com o meu coração muito assim, cheio de misericórdia, então pede para Deus, porque tudo vem dele. Glória a Deus. Tudo vem de Deus. Então Davi, o rei Davi, ele tinha esse discernimento, tinha essa sabedoria. O rei Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, verso 19, projeta para mim, por favor, ali. 1 Crônicas 29 e 19. Aleluia. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Presta atenção nessa oração de Davi. Davi, ele está orando pelo seu filho Salomão, que vai ser o rei que vai tomar o lugar dele quando ele não estiver mais. E eu não sei se você sabe, mas o Davi, ele só não construiu o templo, mas ele deixou tudo preparado. E o Davi, ele tinha a revelação de que tudo vem de Deus. Ele pede para Deus entregar para Salomão o que ele espera que ele tenha, como rei, como homem de Deus, como uma pessoa que vai estar à frente de Israel, o povo escolhido por Deus. Ele sabia dessa responsabilidade. Ele não pede para outro. Ele não deposita, ele não vai direto em Salomão e fala com Salomão, não, ele pede para Deus, porque tudo vem de Deus. E se em algum momento esfriou algo na sua vida ou na minha, nós precisamos pedir para quem, irmão? Para Deus. Se em algum momento eu ou você não conseguimos colocar em prática a fidelidade, a lealdade, nós precisamos pedir para quem, irmãos? Para o Senhor, para Deus. Nós precisamos ter essa revelação. Aleluia. Atos, capítulo 5, verso 29. Projeta para mim, por gentileza, aqui. A gente precisa ser fiel a Deus em meio às provações. Quando você estiver passando por dificuldade, saiba que é permissão de Deus para saber onde está seu coração. E quando a gente está provado, é que Deus mostra e nós mostramos aonde a gente está confiante. Glória a Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nessa circunstância aqui, Jesus já morreu, ressuscitou, os apóstolos estão sendo perseguidos, alguns sendo mortos. E aí, no meio dessa provação, dessa dificuldade, dessa luta, vem o Pedro e fala: importa obedecer a Deus e não a homens. Quando nós somos provados, irmão, nós ficamos com a mente bagunçada, nós ficamos com medo, sentimos várias sensações e estamos propícios a tomar decisão errada. A tendência é que a gente venha agir de forma errada, por conta do medo, por causa de várias sensações que o ser humano ele tem. E é nesse momento que nós precisamos colocar em prática a lealdade. Quando você se sentir perdido, apavorado, assustado, com medo, coloque em prática a sua lealdade. Fala: eu vou para Deus porque eu não sei o que eu faço aqui. Quando você não souber o que faz, não faça. Busque. Quando você estiver atordoado, preocupado, não faça. Busque. Seja leal ao Senhor. Vá no primeiro lugar dele. Não tente outras coisas. Não tente outras pessoas. Vá primeiro em Deus. Glória a Deus. Bom, agora eu quero mostrar para você um significado simples de ser fiel a Deus. Como que eu posso ser fiel a Deus assim ao pé da letra? E eu vou te dar um exemplo simples que é muito fácil de entender, porém, para a gente praticar tem algumas dificuldades. Mas
o que Deus quer que a gente seja, que a gente pratique. Está lá em Cantares, capítulo 1, verso 15. Projeto, por favor. Cantares, Salomão, capítulo 1, verso 15. Presta atenção. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Teus olhos são como a das pombas. Projeta outro, por favor. Também em Cantares, Cantares 4, verso 1. Calma aí que eu já vou explicar a pomba já, né? Fica tranquilo. Os irmãos estão falando, está olhando e falando, a pomba é a pomba. És formosa, querida minha, és formosa. Os teus olhos são como a das pombas e brilham através do teu véu. Aqui, Salomão, ele dá um poema, de amor. E esse poema, ele é tão profundo e tão espiritual quanto o que eu estou falando para você aqui. Por que olhos de pomba? Olha para o irmão que está do teu lado aí e vê se ele tem os olhos de pomba. Tem umas pombas que tem os olhinhos vermelhos, né? Mas eu não estou falando das características do olhar, do olho, nem a forma. Eu queria te mostrar algo mais profundo. Quem dirige aqui? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Você já percebeu que às vezes você está dirigindo e aí você passa, tem umas pombinhas ali, estão ali, fazendo o café da manhã ali, e aí quando você passa perto, elas passam voando, e às vezes alguma atravessa o seu caminho. Quem aqui já atropelou uma pomba aqui? Rui matou uma? Não, matou uma. Nunca matou nenhuma, não, pastor? Pastor, eu acredito que não, senhor, com cuidado. Graças a Deus eu não consegui acertar. Mas o que acontece? Deixa eu te explicar. Por que eu estou falando isso? Porque a pomba, ela fica ali e quando ela vê o barulho do carro, ela ouve, né? Quando ela ouve o barulho do carro ou algo que está se aproximando, ela se assusta, ela voa. Mas a pomba, ela não tem o olhar, por exemplo, da coruja. A coruja dá um 360. A pombinha, ela não tem um olhar periférico. O olho dela não consegue atingir as laterais. Ela só olha para frente. Ela só consegue focar numa coisa só. Então quando você vê às vezes a pomba voando e batendo no carro, ela que atropela o carro, é porque ela nem viu. Coitadinha, ela só se assustou e saiu. Ela não sabe nem para onde ela está indo. E por que Deus fala ali através de provérbios para a gente ter o olhar como de uma pomba? Quando a palavra está falando isso, é para você ter olhos só para Ele. É para você enxergar somente Ele. Jesus, ele cita isso, Salomão está citando isso aqui, e quando a palavra está falando isso, é Deus falando para mim e para você, tenha olhos só para mim. Não fica olhando nem para a direita, nem para a esquerda, não se distraia com coisas que não têm importância. O que importa para mim, para você, sou eu. Então, olha só para mim. Enxergue só a mim. Tem os olhos como de uma pomba. Nem que ela queira, ela não vai prestar atenção nem para a direita, nem para a esquerda. Porque essas coisas podem fazer você perder o foco. Então, para que a gente venha ter fidelidade, nós precisamos estar focados só em Deus. Olhando diretamente para Ele. Coisas vão acontecer, pessoas vão agir de forma certa ou errada, vão falar coisas, não interessa. Meus olhos estão focados nele, só para Ele, meu pensamento é dele. Então, tudo que você pode ver e pensar, você está focado nele. Para manter essa fidelidade, com o passar dos anos, essa atitude, ela precisa ser praticada. Glória a Deus. Então, quando o Salomão está falando disso, ele não está falando de características dos olhos. Ele está falando dessa visão direta. Ela não tem como enxergar outras coisas. E se você tiver com os seus olhos voltados só para o Senhor, você escutar a voz dele falar, olha só para mim, enxerga só a mim, escuta só a mim.
com certeza a prática da fidelidade vai ser muito mais fácil de se colocar em prática. Glória a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele: seja como uma pomba, irmão. Aleluia. Então, o nosso único desejo precisa ser Deus, precisa ser o Senhor. Todas as nossas atitudes precisam estar voltadas para Ele. Eu sei que a gente tem a nossa vida secular, a nossa família, tem muitas coisas para serem resolvidas, mas se a gente colocar Deus como o centro de tudo, as coisas vão ser bem diferentes. E você vai ver a destra de Deus erguida e agindo em seu favor. Posso ouvir glória a Deus? Amém. Então, o tempo ele não pode e não deve mudar a minha fidelidade, a sua fidelidade, a nossa lealdade para com Deus. Porque o tempo ele tem essa tendência de querer mudar o nosso pensamento, o nosso caminho, a nossa forma de pensar e de agir. A gente tem que estar sempre focado nesse princípio. Esse princípio vai ajudar você a vencer e a se manter fiel. Continue olhando somente para Deus. Como você vai conseguir fazer isso? Eu queria te aconselhar algo. Primeira coisa, reserva todo afeto, todo carinho do seu coração para o Senhor. Buscar amar verdadeiramente o Senhor. Como nós fazemos isso aqui na nossa terra que nós vivemos? Fazer a vontade de Deus. Servir com amor e com verdade na igreja, na célula, fazer a vontade de Deus na sua casa. A nossa casa é a extensão da igreja. E a gente servir a nossa família da melhor forma possível, isso também é vontade de Deus. Você não deve fazer só isso, porque tem gente que pensa: não, vou servir isso em minha casa. Não, você tem que administrar o seu tempo de forma sábia. Você tem tempo para administrar a sua família, tempo para fazer a vontade de Deus, fazer, obedecer, ser fiel. E, acima de tudo, Deus ele tem que estar em primeiro. Nós temos que fazer a vontade de Deus na terra em primeiro lugar. Então, se Deus ele requerer de você algo que vai colocar uma dúvida no seu coração entre Deus e de repente você está preparado para almoçar, está com a sua família ali, aquele momento de comunhão, e Deus vai falar: vai na esquina ali, eu quero que você fale algo para uma pessoa que está lá. Isso é um privilégio, irmãos. Deus contou com você para fazer algo, com todo respeito, com a forma correta. Pede licença para a sua família, vai fazer a vontade de Deus. E de preferência vai rápido para voltar para o almoço. Glória a Deus. Deus ele precisa estar em primeiro lugar. Eu não estou falando aqui, preste atenção, eu não estou falando para ninguém deixar a família ao léu e fazer a vontade de Deus. Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos ter sabedoria para distribuir o nosso tempo, mas a vontade de Deus ela precisa estar em primeiro lugar. E se você tiver comunhão com Deus a ponto de Ele colocar determinadas missões confiar você na sua mão determinada coisa, sinta-se privilegiado e obedeça. Seja fiel, porque a destra do Senhor vai agir em seu favor. Você vai ver coisas sobrenaturais. Glória a Deus. E não só na esquina, mas também dentro da sua casa. Glória a Deus. Outra coisa que eu queria aconselhar os irmãos: olhar para Deus, para o Senhor, como única fonte de salvação, libertação e ajuda. É através dele que vai haver salvação. Se você está precisando de libertação, existem várias formas, vários caminhos, mas eu estou direcionando você direto na fonte. É Ele. E vou falar uma coisa para você: Deus ele quer que você confie nele. Ele está esperando que você confie a sua libertação nele. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, mas se você for fiel a Ele, leal a Ele e clamar, o Senhor vai agir na sua vida de forma poderosa. Libertação, salvação e ajuda. Quando você precisar de ajuda, irmãos, eu não estou pedindo para os irmãos virarem agora uma pessoa que não
meu papo agora é com Deus. Não é isso que eu estou falando. Nós, como igreja, todos nós precisamos ter contato com o Senhor, senão qual a diferença entre nós e o povo do mundo? Não existe diferença nenhuma. Nós precisamos ter contato com Deus, e esse contato vai fazer a diferença. E quando você precisar de ajuda, como o rei que eu citei para vocês aqui, e eu vou falar dele daqui a pouco para fechar, quando você necessitar, se estiver em guerra, a primeira pessoa que você deve clamar é o Senhor. Depois você pode pedir ajuda para o pastor, para o seu líder, para o discipulador, para o obreiro, para quem quer que seja. Mas primeiro, coloca diante do Senhor. Talvez você nem precise dos outros. E a questão aqui não é essa. Não é ser autossuficiente e depender só de Deus. Não é isso. O que eu quero deixar claro para vocês é que nós precisamos ser fiéis e leais a ponto de depender primeiramente dele. E se você depender dele, ele vai te direcionar a estar debaixo das autoridades que foram impostas sobre a nossa vida. Porque Deus, ele que colocou todas as autoridades. Quem está me entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Bom, para encerrar aqui, eu queria só mostrar dentro da palavra a atitude do rei Asa. Agora eu não sei se a pronúncia seria Asa, eu acho que é Asa, quem conhece, né? Ele é filho de Abias, e lá no capítulo 14 de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14, não precisa projetar, está aqui, mas eu vou já passar para os irmãos, depois os irmãos aí com calma, só por conta do tempo. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, começa a falar sobre esse rei. Ele era filho de Abias, então seu pai morreu, ele assumiu e ele fez o que realmente era a vontade do Senhor. Logo quando ele assumiu o reinado, ele começou a derrubar os altares, começou a trazer o povo para a adoração verdadeira, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, começou a fazer várias e várias revoluções nesse meio. Ele começa a consertar Israel. Israel estava tendo idolatria e ele começou a colocar tudo no lugar, assim como outros reis que obedeceram a Deus fizeram. Então, esse homem, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele começou muito bem o seu reinado. E aí, no princípio, ele fez essa reforma religiosa, começou a derrubar os altares e trazer o povo para mais perto de Deus, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Esse rei, ele começou muito bem. E aí, logo de início, lá no capítulo 14, ele foi colocado diante de uma batalha. E aí, o rei que estava começando, não tinha muita experiência, e um homem chamado Zera, um etíope, ele se levanta contra Israel com um exército de 1 milhão de homens, 1 milhão de soldados e 300 carros. Olha o tanto de pessoas, olha o exército numeroso desse homem que vem contra Israel. E esse rei está perdido. Ele acabou de assumir o trono, aí vem um inimigo tão poderoso para batalhar contra ele. O que ele faz? Ele marcou uma batalha, só que ele sabia que ele ia precisar de algo mais do que os soldados que ele tinha. Eu não sei apressar aqui o número dos soldados de Israel naquela batalha. A Bíblia cita o exército desse homem chamado Zera, que era o etíope. Eles iam contra Israel. E ele foi e clamou ao Senhor. O Senhor, ele deu vitória para ele. Lá em Crônicas, no capítulo 14, verso 11 ao 15, projeta para mim por gentileza aqui. Crônicas 14, verso 11 até o 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre
poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Verso 13. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Girar. Caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do exército, e levaram dali muito grande despojo. Posso ouvir glória a Deus? Coloca outra coisa, por favor. Feriram todas as cidades ao redor de Girar, porque o terror do Senhor havia invadido e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Verso 15. Também feriram as tendas dos donos do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Veja o que Deus permitiu que esse rei fizesse. Ele não só derrotou aquela multidão, a palavra chama de multidão, porque 1 milhão de soldados é uma multidão. Deus deu vitória. E não só isso, ele foi nas cidades da redondeza, trouxe todo o despojo, tudo que ele podia. Ele trouxe aparelho de guerra, ele trouxe muitos bois, muita criação. E depois dessa guerra, imagina como ficou o reinado desse rei. Depois que ele derrotou esse povo, ele trouxe tudo para Israel. E ali tem ouro, tem prata, tem espada, tem muitas coisas. Agora ele tem aparamento militar, ele está preparado, ele está ganhando experiência, e o tempo se passa. O tempo se passa. E lá no capítulo 16, que eu li no início para vocês, o rei, ele já é um veterano de guerra, já é um homem que sabe administrar o reinado, já é uma pessoa que tem experiência. E quando se levanta um outro inimigo para vir querer guerrear contra o povo de Israel. Nessa situação, o rei já tomou uma atitude diferente. Então, o rei de Samaria, Bazã, ele vai vir contra o povo de Israel. E o rei, ele tomou uma atitude aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ele orou. Só que agora, com toda a experiência que ele tinha, com todo o despojo, agora ele era um reinado, ele se estabeleceu, se fortaleceu, ele está bem colocado, ele tem experiência. Só que quando vem essa batalha, essa segunda guerra aí, que foi declarada pelo rei de Samaria, o Samaria está no reino do norte de Israel, né? O pessoal que participou aí dos cursos, sabe, a gente estudou sobre o reino do norte e o reino do sul. Teve um tempo que Israel ficou dividido. Pois bem, se levanta agora o exército, o que ele fez? Para ser breve, ele não foi buscar o Senhor. Ele não confiou no Senhor como no início. Agora ele tinha riqueza, tinha equipamentos, e quando ele foi ameaçado, o que ele fez? Ele foi lá e contratou o rei da Síria para guerrear por ele. E ele conseguiu vencer. Ele venceu. O que tem de errado nisso? Agora ele tem contatos, tem um reino estabelecido, tem experiência, tem aparato militar, ele está preparado. Se a gente parar para pensar, ele não ia precisar muito da força de Deus. E eu acho que foi isso que ele pensou. E ele atingiu o objetivo, ele venceu. Só que Deus não se agradou. Porque Deus coloca batalhas na minha e na sua vida para vir onde está o nosso coração. Quando você passa por dificuldades, por luta, você recorre a quem? Lá no começo foi. Isso, irmãos, é uma verdade na nossa vida. A primeira vez que eu fui ministrar no encontro,
Eu fui tremendo, eu orei, eu chorei, falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E Deus moveu. Não por causa de sabedoria da minha parte, não por causa de desenvoltura no falar, mas por causa da fidelidade a Deus. Eu fui fiel a Ele, eu estava leal a Ele, acreditando que a palavra é dele, que Ele que tinha que fazer, porque eu não ia conseguir. E a primeira ministração não é o problema, é a 100ª. O primeiro culto não é o problema, é o 50º, o 20º, o 100º. A nossa carne ela tende a isso, a gente confiar em nós. Mas, irmão, deixa eu deixar claro para vocês aqui. Independente da prosperidade que Deus te deu, independente de quem você era, de quem você é, dependa do Senhor sempre. Você tem que sempre depender dele, porque Ele espera isso de você. Ah, tem situações que eu tenho que tomar conta. Você está dizendo. Esses dias o pastor falava assim, de cabeça: confia no Senhor. Quando eu falo colocar Ele em primeiro lugar em tudo. Eu queria fazer um alerta aqui rapidamente no meio dos irmãos. Esse rei ele tinha tudo isso que eu falei para vocês, mas é bem provável, a Bíblia não diz isso aqui, é eu que estou interpretando, é uma interpretação minha. Ele não estava mais ouvindo. E tem um detalhe importante aqui, que eu não poderia deixar passar batido. Quando ele toma essa atitude, Deus envia um profeta para falar com o rei. Assim como Deus fez com Davi lá atrás, Deus envia um profeta. E esse profeta, ele vai exortar o rei. Projeta para mim, por gentileza, o Gui, no capítulo 16 de 2 Crônicas, a partir do verso 7. 2 Crônicas 16, 7. Ele tomou essa atitude, ele obteve a vitória, e para ele está tudo normal. Só que Deus levanta um homem leal, fiel, para levar a mensagem que Ele quer que seja entregue para o rei. E vejam o que Deus fala através da vida desse profeta. Naquele tempo, veio Anani, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército da Síria escapou da corte, irmãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Ele está lembrando o rei da vitória do passado. Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Está vendo os olhos de Deus passando novamente? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Olha como é que se recrutou. Da primeira guerra até essa última se passaram 30 anos. 30 anos já fez com que o coração do homem mudasse por conta de tudo que ele conquistou e da experiência que ele conseguiu. E aí agora Deus manda um mensageiro, um homem de Deus, para falar o que estava passando, o que Deus achava, e ele ficou indignado com o homem, amarrou o homem, prendeu. O coração dele já não era o mesmo. E quando o homem ele é tomado pelo orgulho, pelo ego, pela soberba, um dos sentidos, o primeiro que começa a ser consequentemente prejudicado, é a janela da audição. Estou falando de janela porque você sabe que as janelas da alma são os 5 sentidos. Glória a Deus. As janelas da alma são os 5 sentidos. Então, quando o homem começa a ficar soberbo, quando ele começa a ficar orgulhoso, quando ele começa a achar que ele é alguma coisa, a primeira janela que ele perde é da audição. Ele não ouve mais ninguém. Ele acha agora, na experiência dele, no que ele sabe, no que ele
faz que ele não precisa escutar. E meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Se em algum momento da sua vida você achou que você não precisa usar o seu ouvido para ouvir a direção dos seus pais, dos seus pastores, das pessoas que estão ao seu redor, que têm experiência, provavelmente seu coração foi tomado pelo orgulho, pelo ego, pela soberba. E foi isso que aconteceu com esse rei. E aí, sem perceber, ele começa a perder a fidelidade, a lealdade e agir de forma tola contra o Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Irmãos, nesse momento, eu queria orar. E se essa palavra foi em direção à sua vida de alguma forma, se Deus mostrou para você através da palavra que você precisa caminhar no caminho da lealdade, da fidelidade, em algum momento isso se perdeu, eu queria em nome de Jesus que nessa manhã nós fizéssemos uma oração sincera ao Senhor. Aleluia. Que nós colocássemos nosso coração diante do Senhor e fazer uma aliança com Ele, de sermos fiéis, de sermos leais, de alcançar o favor da mão direita do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. E o favor desta mão direita vai ser alcançado através da lealdade. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração em nome de Jesus. Aleluia. E que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração para você colocar em prática aquelas atitudes antigas, atitudes de lealdade, atitudes simples. Teus olhos, como os olhos de pombo, olhar somente para o Senhor e se esforçar para não deixar com que o seu coração se corrompa no meio do caminho. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui é o mesmo desde quando veio ao Senhor. Todos nós prosperamos, todos nós crescemos, todos nós adquirimos experiência, mas o Senhor Ele quer que nós dependemos dEle sempre. Até os nossos últimos dias aqui na terra, nós precisamos depender do Senhor. Então toda batalha, toda guerra que vier contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, você precisa colocar o Senhor diante dessa batalha. Ser leal ao Senhor para que a destra dele esteja agindo em seu favor, em meu favor, em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos, coloca a tua mão no seu coração nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Colocar diante dele nosso coração, nossa mente. Fazer um propósito do Senhor de ser fiel, de fidelidade, de lealdade, de amor. Aleluia. Senhor Jesus, ó Pai, nessa manhã, Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser fazer o que você tiver vontade para chamar a atenção do Senhor, fica à vontade. Aleluia. Mas clame o Senhor nessa manhã. Clame o Senhor, peça por fidelidade, peça por piedade. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Pai, a voltar, ó Pai, ao primeiro amor, ó Pai, as primeiras práticas, Senhor. Desfaz, ó Pai, todo pensamento contrário no nosso coração, na nossa mente.
nome de Jesus. Fala para Ele nessa manhã: Santo, 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 Santo.